Então na nossa charla trouxemos o que podemos fazer, como podemos metrificar, quais são os índices zootécnicos que a gente precisa medir para ter uma estação reprodutiva de sucesso. Então apresentei o que é uma vaca eficiente, como o pecuarista reconhece essa vaca, quais são os problemas da pecuária na Bolívia e em toda a América do Sul e quais são as ferramentas que a gente pode introduzir dentro da nossa fazenda para conseguir melhorar essa eficiência e ter uma estação reprodutiva de sucesso. Lá no Brasil, observamos nos últimos 25 anos um crescimento muito expressivo, muito interessante da IATF. Então, no início dos anos 2000, não fazíamos IATF. A IATF, ela inicia comercialmente em 2002. E em 2010, ela já passa a inseminação de detecção de selo. E hoje no Brasil já temos 25 milhões de doses de sêmen comercializadas. Mas temos um rebanho muito grande, são quase 100 milhões de matrizes. Então hoje fazemos inseminação em 20% dos ócitos animais e 80% ainda são trabalhados na monta natural com touro. Então temos ainda muito a crescer. Eu acho que os sistemas são muito parecidos. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que vocês têm na Bolívia, também temos no Brasil. O principal seria os sistemas de cria de carne, são sistemas extensivos, são sistemas que as vacas são muito desafiadas, com problemas nutricionais, com dificuldades de manejo, com problemas sanitários. E o principal problema que eu quis trazer hoje na nossa charla foi o anestro pós-parto, uma condição onde essa vaca não apresenta cio. E com isso ela não consegue trabalhar, o touro não consegue cobrir essa vaca. E isso gera uma baixa eficiência da produção dos terneiros. E isso é o grande gargalo. E isso acontece em toda a América do Sul. Porém, hoje temos ferramentas para trabalhar com esses problemas. Bueno, una pregunta importante, ¿por qué el ganadero no quiere trabajar o no trabaja con IATF? Por falta de informação. Então os técnicos, muitas vezes, eles se dedicam a fazer o processo da IATF e dedicam muito pouco em informar o pecuarista. E agora mesmo, no final da minha charla, 2 pecuaristas questionaram por quê? Porque eles ainda têm muitas dúvidas. Eles têm ainda aquela informação que o touro emprenha muito mais vaca que a IATF. E é uma realidade, desde que essa vaca esteja em perfeitas condições, esteja demonstrando cio, diferente do que a gente observa, onde essa vaca está em anestro. Então ainda existe essa barreira. Então eventos como esse, eu tenho muito orgulho de participar, porque precisamos levar ao pecuarista essa informação, para que ele compre a ideia. E eu sempre falo, como a gente vende uma ideia? A gente vende uma ideia, um produto, um serviço, a partir do momento que a gente demonstra que essa nossa ideia, serviço, ela soluciona um problema. E esse problema, na pecuária de cria, se chama anestro pós-parto. A IATF corrige isso. Então é isso que a gente precisa cada vez mais vender, explicar, informar o pecuarista. Assim a gente vai crescer com a tecnologia. Aumentando a taxa de serviço, colocando as nossas matrizes para trabalhar. Então não basta eu soltar na nossa fazenda as vacas com o touro. Elas estando em anestro, elas não demonstrarão selo e os touros não farão a cobertura. Então, para melhorar a prenhez, precisamos intensificar, realizar protocolos de IATF permitindo uma ovulação programada e com isso inseminando as vacas. Aumentando a taxa de serviço, aumentamos a taxa de prenhez. Primíparas, o desafio? Com certeza, muito mais, porque o anestro é ainda mais marcante, porque agora ela está lactante, está crescendo e precisa também entrar em reprodução. E aí a IATF pode ajudar ainda mais. Estude, procure informação capacitada, selecionada e invista em um bom técnico. Invista em um
um profissional, um veterinário, uma equipe qualificada, que consegue não simplesmente fazer um programa de IATF. Então, o que eu sempre falo, devemos formar cada vez mais gestores de programas reprodutivos. E para o pecuarista é isso, busque informação, faça IATF e procure veterinários, equipes extremamente capacitadas.